Oi pessoal, eu sou a Rubiane e seja bem-vindo ao canal Histórias Tenebrosas. Antes da gente irmos para o vídeo, eu quero dizer aqui para vocês, se você tiver alguma história de terror, assombração, suspense, mistério e quiser compartilhar aqui com a gente, entre em contato com a gente. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e compartilhe conosco a sua experiência. Agora vamos para o vídeo. Faz mais ou menos 20 anos que essa história aconteceu. Essa moça nos conta que aconteceu, não foi com ela, foi com a avó dela. Faz bastante tempo, mas eu particularmente achei uma história muito incrível. Eles moravam em um sítio bem distante da cidade grande, né? E tudo para eles ali era muito difícil o acesso, como por exemplo para padaria, para o supermercado, para o hospital, esse tipo de coisa. Tudo era muito difícil ali para eles, mas eles levavam uma vida tranquila e normal. Para vocês terem uma ideia, ela nos conta que lá nenhum dos moradores do sítio lá tinha carro, entendeu? Então, quando eles queriam ir para a cidade, eles tinham que ficar na beira de uma estrada de terra batida. Eles ficavam lá esperando um carro passar. Pois ali onde eles moravam era um sítio onde tinha muita plantação de cana-de-açúcar. E no tempo de moagem ali sempre passava carros de cana, né? Que ia do engenho, né? Da onde eles moravam, ia do engenho até a usina de cana-de-açúcar. Então eles ficavam ali na beira da rodagem esperando o carro, e quando passava, né, o caminhão de cana-de-açúcar ali, eles paravam e eles pegavam uma carona até a cidade. Porém, ao contrário disso, eles tinham que andar de 5 a 6 quilômetros até chegar à cidade, né? Então era bem complicado ali para eles. Agora que vocês, né, assim, entenderam um pouquinho do cenário, no lugar, né, onde tudo aconteceu, né? Agora vamos para os fatos. Ela conta que sua avó tinha mais de 40 anos, né? Porém era muito doente, era muito enferma, pois ela tinha um mioma enorme na barriga dela, né? Um mioma que ela disse que dava para se ver, e lá olho nu, era quase do tamanho de um melão, era gigante o mioma que a mãe dela tinha, que a avó dela tinha. E dias antes ela tinha ido para o médico, e o médico solicitou para ela um monte de exames para ela fazer, né, para após isso, né, retirar ali o mioma. Só que como ela queria estar lá bem cedinho, né, na cidade, no local lá de fazer exame, né, como ela queria estar bem cedinho lá, ela decidiu, né, ir junto com uma vizinha dela, que também tinha outras coisas para resolver lá na cidade. Ela decidiu ir com ela para a cidade grande, né, e lá ela ia dormir na casa de uma prima, e pela manhã ela ia estar bem cedinho no lugar de fazer, né, os exames, porque a fila era muito grande e ela não queria demorar, né? Ela queria chegar um pouco mais cedo em casa, então ela foi e falou com a vizinha dela para as duas irem, né, mais cedo. Daí elas decidiram, né, umas 4 horas da tarde, as duas irem para a beira da rodagem, né, ali esperar uma carona para chegaram às 6h30 na cidade, né? Às 6h30 da noite, e dormi na casa dessa prima. E assim elas, né, fizeram, né? Ali cuidaram das coisas, nos afazeres de casa mais cedo, né? Ali prepararam a janta para os seus maridos, seus filhos, né? Se arrumaram, e as duas foram para a rodagem, né? Ficaram lá, ver se passava algum caminhão de cana, algum carro de cana, para que elas pegassem uma carona até a cidade. Porém, elas estavam lá, né, esperando o carro, e foram se passando horas e mais horas e nada de passar um carro, né, que elas tanto desejavam para chegar na cidade. Daí então, a avó dela falou: Severina, nome tão trocado, tá? Severina, daqui a pouco, das 5 horas, não vai chegar carro, e eu preciso chegar na cidade, porque você sabe que é difícil para marcar exame, né? E eu marquei, consegui para amanhã, e eu tenho que chegar muito cedo lá. E não vai chegar carro. O que é que você acha da gente irmos andando a pé? É 5 horas, se a gente acelerar o passo, quem sabe umas 6 horas a gente já tá lá.
A vizinha dela, vendo a aflição, né, da avó, da menina que nos conta essa história, disse, tá bom, já que você tá falando que pode, né, perder o dia de amanhã de fazer exame, mas vamos acelerar mesmo, porque fica tarde, fica esquisito pra gente chegar essa hora lá. Lembrando que ao longo de 1 hora de caminhada, né, elas ali apertando o passo, porque já estava escurecendo, quase 6 horas da noite, a avó da menina nos conta que ela começou a sentir que algo não estava certo, pois o lugar ali estava muito estranho, sabe? Era um canavial cheio de cana por todos os lados, era só a estrada, morro e cana, para onde se olhasse, né? E tava muito silêncio, ninguém escutava barulho de vento, ninguém escutava um grilo cantando, ninguém escutava um sapo, sabe? E ela ficou preocupada, né, com aquela situação ali, tá achando tudo muito esquisito, sabe? Começaram a se arrepiar do nada, mas mesmo assim continuaram a caminhada delas. Só que quando elas duas iam chegando perto de um lugar conhecido como Ladeira do Choro, antes de chegar na cidade, elas pararam e começaram a observar. Elas começaram a ouvir acima de um morro de cana, perto de um bambuzal, elas começaram a ouvir barulhos como se fosse cana quebrando. E quando alguém está passando por dentro da cana, dentro de mato, não faz aquele barulho dos matos se quebrando? Pronto, as duas começaram a ficar com medo desse barulho que elas estavam ouvindo. Então uma olhou para a outra, tipo, ó, vamos correr. Aí começaram a andar mais depressa, né? Daí ela falou que a avó dela disse que percebeu que quando elas duas começaram a correr, aquela coisa começou a descer mais depressa aquele morro e fazia um barulho horrível, um barulho de alguma coisa grunhindo, sabe? E ela disse que a movimentação daquela coisa era anormal, não era tipo uma movimentação de pessoa, era muito rápido que ele se movimentava dentro das canas, entendeu? E vinha com tudo, quebrando tudo, descendo o morro, fazendo um maior barulho. E foi onde elas se desesperaram e começaram a correr, desesperada ainda mais do que já estavam. E a vizinha da avó dela podia correr mais rápido, mas não corria por dó da avó da menina que nos conta essa história, porque ela era doente, né, e não conseguia correr muito. Daí ela corria um pouquinho e parava para esperar, mas quanto mais elas corriam, aquela coisa se aproximava ainda mais delas. Só que ela olhava para todos os lados, olhava da onde estava vindo aquele barulho e ela não conseguia ver nada, só era um barulho mesmo, sabe? Ela disse que era um barulho assustador, qualquer um correria. Mas ela olhava e não conseguia enxergar porque estava muito escuro, já era mais de 6 horas da noite e ela não conseguia ver nada. Daí, num piscar de olho, ela disse que viu quando aquela coisa que vinha descendo o morro pulou nos bambus. Tinha um bambu do outro lado assim da estrada, ele pulou da barreira para o outro lado, nos bambus. Ela disse que deu para notar que era algo muito grande, era preto, ela só viu aquele volume, aquela massa preta enorme, mas ela não conseguiu identificar o que de fato era. Para sorte dela, nesse momento, quando ele estava chegando bem próximo a elas duas, na curva da estrada apareceu um caminhão. Daí os faróis iluminou para cima do bicho, que eu não sei se era um bicho ou fantasma, né? Mas enfim, iluminou e ali eles correram desesperados até esse carro, deram a mão. Ali eles pararam, né? E elas entraram dentro do caminhão. Ela disse que aquele farol ali do carro foi a salvação dela. E quando o bicho viu aqueles faróis ali, ela disse que deu para notar que ele saiu desesperado por dentro das canas e se escondeu em algum lugar. Elas não pensaram 2 vezes, né? Pararam o caminhão ali, entraram dentro e não foram mais para a cidade, não, pois o caminhão estava vindo em direção oposta, né? Não estava indo em direção à cidade, para onde elas iam, né? Estava vindo da cidade para um engenho, onde elas duas moravam. Então, elas entraram dentro do caminhão ali e voltaram para casa e deixaram o exame para fazer outro dia, né? Pois o trauma ali que elas duas sofreram, né? Elas sentiram na pele foi muito grande.
Então, gente, eu não sei, né, se de fato isso foi um lobisomem, né? A gente não sabe, né, o que realmente foi. Ela também não sabe, mas ela disse que naquela época estava tendo muitas histórias assim, né, de lobisomens, aparições de lobisomens, essas coisas. E todos ali acreditaram ter sido isso também, né? Eu mesma ficava desesperada se tivesse na situação delas duas, né? Sem contar que, né, elas sim se arriscaram, né? Imagina só, né, duas mulheres sozinha, indo em direção à cidade, né? 5 horas da tarde, deu 6 horas da noite, né? E elas no meio de um canavial, muito perigoso, isso é muito perigoso, né? Eu não faria isso jamais, mas, né, ali a situação, né, a impulsionou a ela fazer isso, né? E, infelizmente isso aconteceu. Mas o bom de tudo isso é que deu tudo certo, né? E só foi um susto mesmo, elas não se machucaram. Então, gente, o vídeo de hoje foi essa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixem seu like, compartilhe, se inscreva no canal para nos ajudar, né? A gente estamos, né, nessa luta aí, nos ajude. E assim, mais uma vez eu quero reforçar aqui para vocês, se vocês tiverem alguma história de terror, assombração, mistério, suspense, né, que aconteceu na vida de vocês, se vocês quiserem compartilhar aqui no canal, né, eu vou deixar aqui meu contato, aqui do meu Instagram, envie lá um direct para mim, e a gente conversa e quem sabe o próximo vídeo aqui será a sua história contada para todos nós, tá certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.